Então o senhor quer que eu acredite que um ex-detento serviu no BOPE. As palavras do juiz Harrison cortaram o silêncio tenso da sala de audiências como uma lâmina afiada. O sorriso sarcástico em seu rosto fez vários presentes sussurrarem entre si, alguns soltando risinhos abafados. No banco dos réus, Marcos Silva manteve a postura ereta, suas mãos cruzadas sobre a mesa de madeira gasta. As cicatrizes em seus dedos contavam histórias que aquela sala elegante jamais poderia imaginar. Ao seu lado, a advogada pública Sara Martinez folheava nervosamente os documentos, sabendo que sua defesa estava desmoronando diante dos olhos de todos. Vossa Excelência, ela tentou intervir. Meu cliente possui documentação que comprova seu serviço militar anterior à sua condenação. Documentação. O juiz interrompeu com uma gargalhada cruel. Senhora Martinez, em 30 anos de magistratura, já vi todo tipo de falsificação. Um homem que passou 8 anos na penitenciária por tráfico de drogas agora alega ter sido um soldado de elite. Ele pausou dramaticamente, ajustando os óculos. Isso é insulto à inteligência desta corte e desrespeito aos verdadeiros heróis que serviram nossa nação. Marcos fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia algo diferente em seu olhar, uma serenidade perturbadora, como se estivesse acessando memórias que preferia manter enterradas. Vossa Excelência, sua voz saiu calma, controlada. Eu servi no 1º Batalhão de Operações Policiais Especiais entre 2008 e 2012. Participei de operações em favelas do Rio de Janeiro que o senhor só conhece pelos jornais. A plateia murmurou inquieta. O promotor, Daniel Carvalho, se levantou com ar triunfante. Vossa Excelência, isso é claramente uma tentativa desesperada de obter simpatia do tribunal. O réu foi preso portando 2 quilogramas de cocaína em 2013. Qual soldado de elite se tornaria traficante? Exatamente meu ponto. O juiz concordou, batendo o martelo na mesa. Senhor Silva, suas alegações são não apenas inverossímeis, mas ofensivas. O BOPE é uma unidade de elite respeitada mundialmente. Seus membros são treinados para combater exatamente o tipo de crime pelo qual o senhor foi condenado. Marcos permaneceu imóvel, mas quem o observasse atentamente notaria suas mãos se fechando lentamente. Vossa Excelência permite que eu faça uma ligação? Uma única ligação que esclarecerá tudo. O juiz riu alto desta vez, um som que ecoou pela sala como um insulto. Uma ligação? Para quem? Para seu comandante. Ele fez aspas no ar Kingley. Senhor Silva, paremos com esta farsa. Sua sentença será exemplar não apenas pelo crime cometido, mas pela tentativa de enganar esta corte com mentiras elaboradas sobre serviço militar. Foi então que Marcos fez algo inesperado. Lentamente, removeu uma pequena medalha que carregava pendurada no pescoço, escondida sob a camisa social. O metal dourado brilhou sob as luzes da sala, exibindo símbolos que apenas alguns poucos reconheceriam. Sara Martinez olhou para a peça com surpresa. Era a primeira vez que via aquilo. Esta medalha, Marcos disse, sua voz mantendo a mesma calma assustadora, foi concedida após a Operação Pacificação no Complexo da Maré. 16 horas de combate urbano. 7 feridos em nossa unidade. 0 baixas civis. Ele pausou, seus olhos fixos no juiz. O senhor conhece essa operação, Vossa Excelência. O promotor bufou. Qualquer um pode comprar medalhas falsas na internet hoje em dia. Mas algo na expressão de Marcos, a forma como segurava a medalha, a precisão dos detalhes que mencionara, o modo como sua postura mudará sutilmente, fez o sorriso do juiz hesitar por uma fração de segundo. Senhor Silva, o juiz disse, recuperando sua arrogância, se o senhor realmente serviu nesta unidade fictícia. BOPE não é fictício. Marcos o corrigiu suavemente. Então, como explica sua queda para o crime? Como um soldado de elite se torna traficante? Marcos olhou diretamente nos olhos do magistrado. Isso, Vossa Excelência, é uma história que o senhor não está preparado para ouvir. A resposta crua criou um silêncio desconfortável na sala. Havia algo na maneira como Marcos falará. Sem raiva, sem desespero, apenas uma certeza gelada, que fez algumas pessoas na plateia se mexerem inquietas em seus assentos. Se você está acompanhando esta história e quer saber como um ex-soldado de elite acabou sendo julgado por tráfico, não esquece de se inscrever no canal,
porque a verdade por trás dessa queda é mais chocante do que qualquer sentença que este juiz poderia aplicar. O juiz Harrison recostou-se em sua cadeira de couro, o sorriso retornando com força total. Aos 58 anos, ele construíra sua reputação sendo implacável com criminosos que tentavam passar a perna em sua corte. Filho de um coronel do exército, crescerá ouvindo histórias de honra militar e desprezá-lo profundamente qualquer um que tentasse usurpar essa dignidade. Senhor Silva, ele disse, tamborilando os dedos na mesa, vou lhe dar uma última oportunidade de abandonar esta encenação patética e aceitar sua sentença com um mínimo de dignidade. Marcos permaneceu em silêncio, mas seus olhos não deixaram o rosto do juiz nem por um segundo. Havia algo hipnotizante na forma como ele mantinha o controle, como se estivesse calculando cada palavra, cada respiração, esperando pelo momento certo. Sarah Martinez tentou novamente. Vossa Excelência, se pudéssemos apenas examinar os documentos que trouxemos. Documentos falsos, o promotor Carvalho interrompeu, levantando-se dramaticamente. Vossa Excelência, o réu está claramente tentando manipular esta corte. Ele passou 8 anos na penitenciária estadual aprendendo exatamente este tipo de golpe. Quantos outros criminosos não tentaram a mesma farsa diante de outros juízes? O juiz assentiu vigorosamente. Promotor Carvalho tem razão. Senhor Silva, sua ficha criminal mostra um padrão de comportamento que contradiz completamente suas alegações. Ele abriu a pasta diante de si com evidente prazer. Preso aos 23 anos por tráfico, condenado a 10 anos, cumprindo 8 por bom comportamento. Nenhuma menção a serviço militar em seu histórico prisional. Nenhum benefício de veterano reivindicado. Nada. Marcos finalmente falou, sua voz mantendo aquele tom controlado que começava a incomodar algumas pessoas na sala. O senhor já esteve em combate, Vossa Excelência. A pergunta pegou o juiz desprevenido. O que isso tem a ver? É uma pergunta simples. O senhor já trocou tiros com traficantes armados com fuzis K-47 em becos estreitos, onde qualquer erro significa morte certa. Eu não preciso responder suas perguntas impertinentes, o juiz respondeu, mas havia um desconforto crescente em sua voz. Claro que não, Marcos concordou suavemente. Porque a resposta é não. O senhor nunca esteve em situações onde precisa decidir em segundos se atira para matar ou se torna uma estatística. Ele pausou, seus dedos traçando inconscientemente o contorno da medalha. O senhor julga homens que voltaram de guerras que o senhor só conhece pela televisão. O promotor bateu o punho na mesa. Vossa Excelência, isso é inaceitável. O réu está desrespeitando a autoridade deste tribunal. Mas o juiz Harrison estava agora visivelmente irritado por motivos diferentes. A calma de Marcos o perturbava de uma forma que ele não conseguia explicar. Senhor Silva, mesmo que suas alegações fossem verdadeiras, o que não são, isso não justificaria seu envolvimento com o tráfico de drogas. Justificar. Marcos repetiu. E pela primeira vez, um lampejo de algo mais perigoso cruzou seu rosto. Vossa Excelência, eu não estou tentando justificar nada. Estou apenas estabelecendo fatos sobre quem eu era antes de me tornar quem o senhor vê hoje. Sarah Martinez percebeu a tensão crescente e tentou intervir. Talvez possamos. Quem você era? O juiz explodiu, batendo o martelo com força. Era irrelevante. Soldado ou não, você escolheu o crime. Escolheu vender drogas que destroem famílias. Foi então que algo mudou no rosto de Marcos. O controle permaneceu, mas por baixo dele emergiu uma tristeza tão profunda que várias pessoas na plateia se remexeram desconfortavelmente. O senhor tem razão, ele disse calmamente. Eu fiz uma escolha. Mas o senhor quer saber qual foi minha primeira escolha, Vossa Excelência. Qual foi a escolha que levou a todas as outras? O juiz hesitou, percebendo que estava sendo levado para algum lugar que não controlava. Minha primeira escolha, Marcos continuou, foi salvar a vida de uma criança de 8 anos durante uma operação que deu errado. Uma operação que foi sabotada por pessoas que eu confiava. Uma operação onde perdi 7 companheiros e voltei para casa com uma medalha e um coração despedaçado. O silêncio que se seguiu era tão denso que se podia ouvir o ar-condicionado do tribunal funcionando. Marcos olhou diretamente para o juiz, e havia algo em seus olhos agora que fez o magistrado engolir em seco.
O senhor quer saber por que um soldado de elite se torna traficante, Vossa Excelência? É porque às vezes descobrimos que as pessoas que deveríamos proteger são as mesmas que nos traíram. E quando se perde a fé em tudo pelo que se lutou, às vezes a única saída que se enxerga é a autodestruição. A confissão crua atingiu a sala como um soco. Várias pessoas abaixaram os olhos, incapazes de sustentar o peso emocional do momento. Mas o juiz Harrison, depois do choque inicial, endureceu ainda mais. Autocomiseração não apaga crimes, Senhor Silva. Milhares de veteranos voltam traumatizados da guerra e não se tornam criminosos. Marcos assentiu lentamente. O senhor está certo. E é por isso que mereço tudo o que está acontecendo comigo hoje. Ele pausou, seus olhos encontrando os do juiz novamente. Mas isso não muda o fato de que eu servi. E isso não muda o fato de que o senhor está julgando um homem que o senhor não entende nem um pouco. O promotor Carvalho, sentindo que estava perdendo o controle da narrativa, se levantou novamente. Vossa Excelência, mesmo que aceitássemos essa história melodramática, ela não altera os fatos. O réu foi pego com 2 quilogramas de cocaína. Isso não é uso pessoal, é tráfico em larga escala. Verdade, Marcos concordou, surpreendendo a todos. E eu aceito a punição por isso. Mas há uma diferença entre aceitar punição e aceitar humilhação baseada em ignorância. O juiz sentiu como se estivesse sendo desafiado de uma forma que nunca experimentara antes. Marcos não estava implorando por clemência, não estava mentindo desesperadamente. Estava simplesmente estabelecendo sua verdade com uma dignidade que fazia o magistrado se sentir inexplicavelmente pequeno. Senhor Silva, o juiz disse, tentando recuperar sua autoridade, suas palavras eloquentes não mudam o fato de que não há evidência alguma de que o senhor serviu onde alega ter servido. Marcos sorriu pela primeira vez desde que a audiência começara. Não era um sorriso feliz, era o sorriso de alguém que estava prestes a julgar sua carta final. Vossa Excelência, ele disse suavemente, o senhor me permitiria fazer uma ligação agora? Apenas uma. Para um número que talvez mude sua perspectiva sobre evidências. Algo na confiança absoluta com que Marcos fez o pedido fez uma semente de dúvida brotar na mente do juiz. Mas sua arrogância era maior que sua prudência. Uma ligação. Ele riu amargamente. Para seu cúmplice? Para alguém que vai fingir ser seu comandante? Senhor Silva, basta. Marcos manteve o sorriso, mas havia algo por trás dele agora que fez Sarah Martinez se inclinar para frente, subitamente alerta. Era como se seu cliente soubesse algo que mais ninguém na sala sabia, algo que estava prestes a mudar tudo. Como queira, Vossa Excelência, Marcos disse calmamente. Então suponho que vamos descobrir de outra forma. A forma como ele disse isso, não como uma ameaça, mas como uma declaração de fato inevitável, fez o ar na sala parecer eletricamente carregado. Alguma coisa estava prestes a acontecer, e todos podiam sentir, mesmo sem saber exatamente o que. O que ninguém na sala sabia era que Marcos havia feito mais do que apenas comparecer àquela audiência. 3 dias antes, quando receberá a notificação de que seu pedido de redução de pena seria julgado pelo temido juiz Harrison, ele tomara uma decisão que não fazia há 8 anos. Ligou para alguém de seu passado. Capitão Rodrigues, ele havia dito no telefone, sua voz hesitante após tanto tempo de silêncio. Sou Marcos Silva, ex-cabo do 1º Batalhão. A pausa do outro lado da linha durou uma eternidade. Marcos, a voz rouca do capitão finalmente respondeu. Pensei que você tinha morrido. Cara, 8 anos sem notícias depois do que aconteceu. Quase morri mesmo, Marcos admitiu, em todos os sentidos possíveis. Capitão Rodrigues era o único oficial que havia apoiado Marcos durante a investigação interna que seguiu a operação desastrosa. Ele sabia a verdade sobre o que realmente acontecerá naquele dia, verdades que nunca chegaram aos relatórios oficiais. O que você precisa? Rodrigues perguntara, direto ao ponto como sempre. Estou sendo julgado amanhã por um juiz que acha que sou mentiroso. Ele não acredita que servi no BOPE. Rodrigues riu amargamente. Depois de tudo pelo que você passou, ainda tem que provar seu valor? Que filho da... Capitão, Marcos interrompeu. Eu mereço estar onde estou. Não estou pedindo clemência. Só quero dignidade. Um julgamento baseado na verdade, não em preconceitos.
Houve outra pausa longa. Marcos, você sabe que não posso interferir oficialmente em processos civis. Mas... Rodrigues hesitou. Se acontecer algo durante essa audiência que ponha em dúvida sua honra militar, eu vou saber. Como? Tenho contatos no fórum. Pessoas que me informam quando veteranos são maltratados no sistema judiciário. Se esse juiz passar dos limites... Rodrigues deixou a frase em aberto. Marcos havia desligado o telefone com uma mistura de esperança e terror. Esperança porque sabia que Rodrigues era homem de palavra. Terror porque não sabia até onde as coisas chegariam antes que alguém interviesse. Agora, sentado na sala de audiências, Marcos observava o juiz Harrison com uma perspectiva que ninguém mais tinha. Ele sabia que cada palavra de desrespeito, cada risada sarcástica, cada demonstração de preconceito estava sendo observada por olhos que o magistrado nem sonhava existir. Sarah Martinez, percebendo a mudança sutil na postura de seu cliente, inclinou-se para sussurrar. Marcos, você tem algo que não me contou. Ele a olhou com aqueles olhos que haviam visto coisas demais. Doutora, algumas vezes na vida você tem que escolher entre ser humilhado em silêncio ou permitir que a verdade venha à tona, mesmo que isso destrua pessoas no processo. O que isso significa? Significa que este juiz tem 30 segundos para parar de desrespeitar homens que arriscaram suas vidas por este país. Sarah sentiu um arrepio na espinha. Havia algo na absoluta certeza de Marcos que a assustou e tranquilizou ao mesmo tempo. Naquele momento, o juiz Harrison decidiu apertar ainda mais o cerco. Senhor Silva, já que insiste nesta farsa militar, vou lhe dar uma oportunidade de provar suas alegações aqui e agora. Marcos ergueu uma sobrancelha, interessado. Cite-me 3 operações específicas do BOP realizadas entre 2008 e 2012. Com detalhes que apenas um participante saberia. O promotor Carvalho sorriu maliciosamente. Excelente ideia, Vossa Excelência. Vamos ver se ele consegue inventar algo convincente. Marcos permaneceu em silêncio por um momento, não porque não soubesse o que dizer, mas porque estava decidindo quão longe queria ir por aquele caminho. Operação Limpeza, julho de 2010. Complexo da Penha. 17 horas de combate urbano. Nosso objetivo era neutralizar uma célula de traficantes que havia executado 2 policiais na semana anterior. Sua voz tornou-se mecânica, como se estivesse lendo de um relatório. O líder se chamava Rodrigão. Tinha uma cicatriz no rosto esquerdo de um confronto anterior. Usava uma AK-47 dourada que achava que o tornava invencível. O juiz piscou, claramente não esperando tamanha especificidade. Operação Pacificação, março de 2011. Favela da Maré. 15 homens contra mais de 100 traficantes armados. Perdemos o sargento Oliveira para uma emboscada no segundo dia. Ele tinha 3 filhas. Marcos pausou, engolindo com dificuldade. Operação Esperança, dezembro de 2011. Salvamento de reféns. Uma família inteira, pai, mãe, 2 filhos, estava sendo mantida por traficantes que queriam trocar por um dos seus que havíamos prendido. O silêncio na sala era ensurdecedor. Os detalhes eram específicos demais, emotivos demais para serem inventados. E a última? O juiz perguntou, mas sua voz havia perdido parte da arrogância anterior. Marcos olhou diretamente para ele, e havia algo em seus olhos que fez o magistrado se sentir nu, exposto. Operação Traição, janeiro de 2012. Essa o senhor não vai encontrar em arquivo algum, Vossa Excelência, porque foi a operação que nunca deveria ter acontecido. A operação onde descobri que alguns dos homens em quem eu confiava estavam vendendo informações para os mesmos traficantes que combatíamos. A sala inteira conteve a respiração. 7 homens morreram nesse dia porque alguém passou nossa localização para o inimigo. Homens com famílias, com sonhos, com futuros que foram roubados por 30 moedas de prata. Marcos se levantou lentamente, suas mãos apoiadas na mesa. E sabe o que aconteceu comigo quando tentei denunciar a corrupção, Vossa Excelência. Fui transferido, isolado e eventualmente recomendado a deixar o serviço por instabilidade psicológica. Sarah Martinez engoliu em seco, percebendo que estava ouvindo confissões que nunca imaginara. O promotor tentou intervir. Vossa Excelência, isso são claramente mentiras.
Marcos explodiu pela primeira vez, sua voz ecoando pela sala como um rugido. O Senhor quer chamar de mentiras a morte de 7 heróis? O Senhor quer chamar de mentiras a traição que destruiu minha fé em tudo pelo que lutei. O juiz Harrison recuou instintivamente na cadeira. Havia algo na fúria controlada de Marcos que era absolutamente aterrorizante. E quando saí do BOPE sem referências, sem apoio, sem nada além de pesadelos, uma medalha que ninguém acreditava ser real, o que o senhor acha que aconteceu? Marcos continuou, sua voz baixando para um tom perigosamente calmo. Comecei a beber. Depois comecei a usar drogas para esquecer as faces dos homens que morreram por minha causa. E quando o dinheiro acabou, comecei a vender drogas para continuar usando. A confissão crua atingiu a sala como uma bomba. Então, sim, Vossa Excelência, eu me tornei exatamente o tipo de criminoso que antes combatia. Mas não me torture negando quem eu era antes de tudo desabar. Foi então que algo extraordinário aconteceu. A porta dos fundos da sala de audiências, uma porta que raramente era usada, se abriu lentamente. Um homem de meia-idade, uniformizado, entrou silenciosamente e ficou parado no fundo da sala. Marcos virou a cabeça e seus olhos se arregalaram. Era Capitão Rodrigues, não em trajes civis, mas em uniforme completo do BOPE. O capitão fez um leve aceno com a cabeça, um sinal militar que apenas Marcos entendeu. Mission autorisé. Procede. Marcos sorriu pela segunda vez naquela audiência, mas agora era um sorriso diferente. Era o sorriso de um soldado que acabará de receber reforços no momento mais sombrio da batalha. O juiz Harrison, percebendo que alguém havia entrado, virou-se para ver quem era. Quando seus olhos se fixaram no uniforme militar e nas insígnias de comando, sua face empalideceu visivelmente. Com licença, Rodrigues disse, sua voz militar cortando o ar como uma lâmina. Sou Capitão Rodrigues, comandante do 1º Batalhão de Operações Policiais Especiais. Acredito que há uma questão aqui que precisa ser esclarecida sobre um de meus homens. O mundo do juiz Harrison estava prestes a desabar completamente, e ele nem sequer sabia ainda. O silêncio que seguiu a entrada do Capitão Rodrigues era tão denso que parecia físico. O juiz Harrison olhou do militar uniformizado para Marcos, depois de volta para Rodrigues, sua mente tentando desesperadamente processar o que estava acontecendo. Capitão. Ele começou, mas Rodrigues ergueu a mão em um gesto que exigia silêncio absoluto. Vossa Excelência, sou obrigado a interromper este procedimento. Rodrigues caminhou até o centro da sala com passos medidos e precisos. Acabei de ouvir alegações graves sendo feitas contra um soldado que serviu sob meu comando com distinção e honra. O promotor Carvalho, percebendo que estava perdendo completamente o controle da situação, tentou se levantar. Vossa Excelência, isso é altamente irregular. Sente-se. Rodrigues comandou com uma autoridade que fez o promotor desabar na cadeira como se tivesse levado um soco. Quando o oficial militar está falando sobre crimes contra veteranos, civis ficam calados e escutam. O juiz Harrison sentiu gotas de suor formando-se em sua testa. Capitão, com todo respeito, este é um tribunal civil e eu. E o senhor é um juiz civil julgando um veterano de guerra que serviu em operações classificadas, Rodrigues o interrompeu, sua voz cortando como aço. Um veterano que acabei de ouvir sendo ridicularizado, humilhado e chamado de mentiroso por alegações que eu posso confirmar pessoalmente. Rodrigues retirou um envelope lacrado de seu bolso interno. Estas são as folhas de serviço oficiais do ex-cabo Marcos Silva, desclassificadas esta manhã especificamente para este procedimento. Ele colocou o envelope sobre a mesa do escrivão. Vossa Excelência gostaria de examiná-las. O juiz estendeu a mão com hesitação visível. Suas mãos tremiam levemente enquanto abria o envelope e começava a ler. À medida que seus olhos percorriam os documentos, sua face foi perdendo cor progressivamente. Cabo Marcos Silva, Rodrigues continuou, sua voz ecoando pela sala silenciosa. 4 anos de serviço ativo. 17 operações de combate documentadas. 3 condecorações por bravura. Uma medalha de honra ao mérito por salvar civis durante operação de resgate. Ele pausou, deixando o peso das palavras assentar. E sim, Vossa Excelência, participante da Operação Limpeza, Operação Pacificação e Operação Esperança, exatamente como ele declarou.
Marcos permaneceu sentado, mas lágrimas silenciosas começaram a escorrer por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio. Depois de 8 anos sendo tratado como lixo, finalmente alguém estava validando publicamente quem ele realmente era. Sarah Martinez olhou para seu cliente com uma mistura de admiração e horror, percebendo que havia defendido um herói de guerra sem nem saber. O juiz Harrison terminou de ler os documentos e os colocou na mesa com mãos trêmulas. Eu não sabia. Não sabia. Rodrigues deu 2 passos em direção ao banco do juiz, e havia algo em seus olhos que fez o magistrado recuar instintivamente. Não sabia, ou não se importou em saber. Quantas vezes o escabo Silva tentou apresentar evidências de seu serviço? Eu pensei, quer dizer, as circunstâncias. As circunstâncias, Rodrigues repetiu, e agora havia desprezo puro em sua voz. São que o senhor julgou um veterano baseado em preconceito sobre aparência e situação social, não em evidências. Ele se virou para a plateia. Todos vocês riram quando este homem tentou preservar sua dignidade. Riram de um soldado que perdeu tudo servindo seu país. O promotor Carvalho tentou uma última cartada. Mesmo assim, ele ainda cometeu crimes. Crimes? Rodrigues explodiu, virando-se para o promotor com fúria controlada. Quer falar de crimes? O crime foi que fizeram com este homem quando ele voltou da guerra. O crime foi abandoná-lo sem apoio quando ele mais precisava. O crime foi forçá-lo a buscar nas drogas o alívio que deveria ter encontrado no sistema de saúde militar. Marcos se levantou lentamente, limpando as lágrimas do rosto. Capitão, por favor, eu cometi os crimes pelos quais fui acusado. Não quero escapar da responsabilidade. Marcos, Rodrigues virou para ele, e pela primeira vez sua voz se suavizou. Você assumiu responsabilidade. Cumpriu sua pena. Mas dignidade não é crime. Soldado, orgulho de seu serviço não é crime. Ele olhou de volta para o juiz. Humilhar veteranos por ignorância, isso sim deveria ser crime. O juiz Harrison estava claramente em pânico. 3 décadas de carreira judicial passaram por sua mente em segundos. Ele sabia que havia cruzado uma linha da qual talvez não conseguisse voltar. Capitão Rodrigues, ele disse, tentando recuperar alguma autoridade, eu reconheço que posso ter interpretado mal a situação. Interpretou mal. Rodrigues riu amargamente. Vossa Excelência passou os últimos 40 minutos desmoralizando um herói de guerra. Chamou-o de mentiroso, criminoso patético, desonra militar. Sua voz baixou para um tom perigoso. Na minha época, homens perdiam dentes por falar assim de soldados. Neste momento, algo extraordinário aconteceu. A porta principal da sala se abriu e mais 3 homens uniformizados entraram, todos com insígnias do BOPE. Eles se posicionaram atrás de Rodrigues em formação militar perfeita. Marcos reconheceu 2 deles imediatamente. Sargento Lima e Cabo Santos, homens que haviam servido ao seu lado em operações reais. Capitão, o sargento Lima falou, recebemos o chamado. O ex-cabo Silva precisa de apoio. A pergunta era simples, mas a implicação era clara. Se necessário, aqueles homens estavam preparados para defender a honra de seu companheiro caído. O juiz Harrison olhou para os 4 militares uniformizados em sua sala e percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Pior, percebeu que provavelmente havia arruinado sua própria carreira. Vossa Excelência, Rodrigues disse, voltando sua atenção para o juiz aterrorizado. Tenho uma pergunta simples. O senhor vai continuar desrespeitando veteranos americanos ou vai começar a tratá-los com a dignidade que merecem? Marcos se adiantou, colocando a mão no braço de Rodrigues. Capitão, basta. O ponto foi provado. Ele olhou para o juiz, e não havia raiva em seus olhos, apenas uma tristeza profunda. Vossa Excelência, eu não vim aqui para criar problemas. Vim apenas pedindo para ser julgado como homem, não como estereótipo. O juiz Harrison engoliu com dificuldade. Senhor Silva, ex-cabo Silva, eu. Sua voz falhou completamente. Foi então que Sarah Martinez se levantou, percebendo que era seu momento de agir. Vossa Excelência, à luz das novas evidências apresentadas e das circunstâncias atenuantes do histórico militar do meu cliente, solicitamos reconsideração completa deste caso.
O juiz olhou para os documentos militares, depois para os 4 soldados que o encaravam com desaprovação evidente, depois para Marcos, que permanecia de pé com dignidade inabalável. O tribunal. Ele começou, depois parou, limpou a garganta e tentou novamente. O tribunal reconhece que interpretou mal as evidências apresentadas. Sua voz estava quase inaudível. Em consideração ao Distinguished Service Record do ex-cabo Silva, este tribunal suspende todos os procedimentos pendentes e ordena revisão completa do caso. Não era uma desculpa completa, mas era capitulação total. Rodrigues assentiu uma vez, satisfeito. Soldados, ele disse para seus homens, missão cumprida. Vamos embora. Quando os militares se viraram para sair, Marcos o chamou. Capitão. Rodrigues parou e olhou para trás. Obrigado por não me esquecer. O capitão voltou, colocou a mão no ombro de Marcos e disse algo que fez a sala inteira ouvir. Soldados não abandonam soldados. Marcos. Nunca. Enquanto os militares saíam em formação, o juiz Harrison permaneceu sentado em sua cadeira, devastado pela humilhação pública que havia sofrido. O promotor Carvalho recolhia seus papéis em silêncio, evitando contato visual com qualquer pessoa. Marcos se sentou novamente, mas agora era um homem diferente. A dignidade que havia sido atacada fora não apenas restaurada, mas lhe dada diante de todos. Ele olhou para as pessoas na plateia, as mesmas que haviam rido de suas alegações, e viu vergonha em seus rostos. A verdade havia vencido, mas o custo para alguns havia sido devastadoramente alto. E Marcos, apesar de tudo, sentia mais pena do que satisfação ao ver o homem que o humilhara agora completamente destruído por sua própria arrogância. 3 meses depois, Marcos Silva caminhava pelos corredores do Centro de Reabilitação para Veteranos, não mais como paciente, mas como conselheiro voluntário. Sua transformação era notável, os ombros eretos, o passo firme, os olhos claros. Ele havia encontrado seu propósito novamente. A primeira coisa que vocês precisam entender, ele dizia para um grupo de veteranos recém-chegados, é que vocês não são definidos pelos seus piores momentos. Vocês são definidos pela coragem de se levantar depois deles. Na primeira fila, um jovem ex-marine com olhos vazios o escutava com atenção. Marcos reconhecia aquele olhar. Era o mesmo que ele havia visto no espelho por anos. Meu nome é Marcos, e há 8 anos eu era exatamente como vocês. Perdido, abandonado pelo sistema, consumido pela raiva e pela autodestruição. Ele pausou, deixando as palavras pesarem. Achava que minha história havia terminado em uma cela de prisão. Após a sessão, o jovem marine se aproximou. Como você conseguiu sair disso, cara? Como parou de se odiar? Marcos sorriu, lembrando-se de quando fez a mesma pergunta a outro veterano anos atrás. Primeiro, admiti que merecia ajuda. Segundo, parei de tentar carregar tudo sozinho. Terceiro, ele tocou a medalha que agora usava abertamente. Lembrei que ser um soldado não termina quando você tira o uniforme. Termina quando você para de lutar por algo maior que você mesmo. Do outro lado da cidade, o ex-juiz Harrison tentava reconstruir sua vida após sua aposentadoria forçada. A humilhação pública que havia sofrido resultou em uma investigação disciplinar que revelou um padrão de preconceito contra veteranos e minorias. Sua carreira de 30 anos havia terminado em desgraça. Sentado em seu apartamento modesto, uma mudança drástica da mansão que precisará vender para pagar advogados, ele relia pela 10ª vez o artigo do jornal que mudará tudo. Ex-juiz humilha herói de guerra em tribunal, forçado a se aposentar após investigação ética. Sua esposa o havia deixado, seus colegas o evitavam, e sua reputação estava arruinada para sempre. Mas pela primeira vez em meses, Harrison não estava pensando em si mesmo. Estava pensando em quantos outros Marcos ele havia julgado erroneamente ao longo dos anos. Uma batida na porta o tirou de seus pensamentos. Para sua surpresa, era Marcos Silva, vestindo um terno simples mas digno. Ex-juiz Harrison, Marcos disse respeitosamente. Podemos conversar. Harrison hesitou, depois abriu a porta completamente. Entre, por favor. Sentaram-se na sala espartana, o silêncio pesando entre eles. Vim aqui, Marcos finalmente falou, porque alguém me ensinou que perdão não é sobre esquecer o que aconteceu.
É sobre escolher não carregar ódio pelo resto da vida. Harrison olhou para ele com surpresa. Por que você faria isso? Depois de tudo. Por quê? Marcos respondeu calmamente. Eu já fui o homem que julgava outros pelos seus piores momentos. Sei como é carregar esse peso. Ele se inclinou para frente. O Senhor cometeu um erro terrível comigo, mas não é um homem mau. É um homem que deixou o preconceito nublar seu julgamento. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do ex-juiz. Eu destruí sua vida. Não, Marcos o corrigiu firmemente. O Senhor me deu a oportunidade de descobrir quem eu realmente era. Se não fosse por aquele dia no tribunal, eu ainda estaria se sentindo menos que um homem. Ele pausou. O Senhor me devolveu meu orgulho, mesmo que não tenha sido sua intenção. Harrison cobriu o rosto com as mãos. Quantos outros eu julguei mal? Quantas vidas eu afetei com minha arrogância? Isso não importa mais, Marcos disse suavemente. O que importa é o que o Senhor faz daqui para frente. 3 semanas depois, Harrison apareceu no Centro de Reabilitação para Veteranos. Não como visitante, mas como voluntário. Sua primeira tarefa era ajudar veteranos com questões legais, gratuitamente. Por que ele está aqui? Perguntou o jovem Marine a Marcos. Por que? Marcos respondeu, observando Harrison ajudar pacientemente o veterano com papelada de benefícios. Às vezes as pessoas que nos machucam mais profundamente são as que mais precisam de redenção. E às vezes, dar-lhes essa chance é o que nos torna verdadeiramente livres. Sarah Martinez, que havia se tornado advogada especializada em casos de veteranos após representar Marcos, frequentemente contava sua história em conferências jurídicas. O dia em que vi um herói de guerra ser humilhado publicamente, ela dizia, foi o dia que aprendi que nosso sistema de justiça só funciona quando tratamos cada pessoa com dignidade básica, independentemente de sua aparência ou circunstâncias. Capitão Rodrigues havia sido promovido a major e agora dirigia um programa nacional de apoio a veteranos em transição civil. Em sua mesa, uma foto da formação de Marcos no BOPE servia como lembrança constante de por que seu trabalho importava. Soldados, ele dizia aos novos recrutas, vocês vão enfrentar inimigos no campo de batalha. Mas o maior inimigo que vocês enfrentarão é a sociedade que, às vezes, esquece o valor do que vocês fizeram. Quando isso acontecer, lembrem-se, vocês não lutam apenas por reconhecimento, lutam por dignidade. E dignidade nunca pode ser tirada de vocês, apenas temporariamente obscurecida. Marcos continuou seu trabalho no centro de reabilitação, mas também começou a viajar pelo país, falando em tribunais e universidades sobre preconceito sistêmico contra veteranos. Sua história se tornou símbolo de como o orgulho quebrado pode ser restaurado através da verdade e do apoio da comunidade. Em uma dessas palestras, uma jovem estudante de direito levantou a mão. Senhor Silva, como podemos evitar que histórias como a sua se repitam? Marcos pensou por um momento. Escutem antes de julgar. Questionem seus preconceitos antes de formar opiniões. E lembrem-se que atrás de cada criminoso existe uma história humana complexa que vocês podem nunca entender completamente. Ele pausou. Mas principalmente, tratem cada pessoa com a dignidade básica que todo ser humano merece, independentemente de onde encontraram vocês em sua jornada. 2 anos após aquele dia fatídico no tribunal, Marcos se casou com uma enfermeira do Centro de Veteranos. Na cerimônia, Capitão Rodrigues serviu como padrinho, e Harrison, agora um amigo improvável, estava entre os convidados. Durante seu discurso, Marcos olhou para a plateia diversa de veteranos, profissionais da justiça reformados e pessoas cujas vidas haviam sido tocadas por sua história. Há alguns anos, ele disse, eu acreditava que minha história havia terminado em fracasso e vergonha. Hoje sei que aquele não era o fim, era apenas o começo da parte mais importante da minha jornada. Sua voz se fortaleceu, porque descobri que nossa maior vitória não é evitar a queda. É escolher nos levantar com mais sabedoria, mais compaixão e mais determinação de ajudar outros que estão onde nós estivemos. A verdadeira vingança não foi destruir o juiz que o havia humilhado. Foi provar que um homem é definido não pelos seus erros, mas pela coragem de transformá-los em pontos de virada para si mesmo e para outros. Ele tentou quebrar Marcos, mas acabou criando um líder.
Marcos aprendeu que a verdadeira justiça não é retribuir o dano sofrido, é transformar a dor em propósito e usar sua experiência para erguer outros que foram derrubados da mesma forma. Se esta história te emocionou e você acredita no poder da segunda chance e da dignidade humana, não esquece de se inscrever no canal. Porque todos nós merecemos ser julgados pela totalidade de quem somos, não apenas pelos nossos piores momentos.